Essa 2018, você chega, o Raí também. Tem lá um primeiro probleminha que agora aparentemente resolvido. O Cueva, que é um jogador importante, Nenê chegando, Trellis chegando. O Valdívia vai ser apresentado quando, Ricardo? Bem, na realidade ele está fazendo exame médicos, né, e se tudo correr bem, acredito que amanhã ele possa ser apresentado à torcida do São Paulo. Isso traz tranquilidade para o time do São Paulo? É bom, você tem um elenco qualificado e forte, é isso que a gente fala. A gente tem uma base de garotos muito bom, a gente não está esquecendo a garotada, né? Eu acho que a equipe, nesses primeiros 6 rodadas, 5, foi a equipe que jogou com mais jogadores da base. Né? O São Paulo, se eu não me engano, usou 9 jogadores da base. Então o São Paulo vai mesclar experiência com juventude. E o Valdívia também tem 23 anos, é um jogador jovem. Então a gente acredita no potencial dele e cada vez mais qualificar a equipe do São Paulo para que o Dorival consiga ter uma escalação, né, que ele pretende, mas que consiga olhar para o banco e também possa mudar a maneira do São Paulo jogar. Ô Ricardo, é o PVC de novo, você está vendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que representou esse final, esse desfecho do caso Cueva. Do que você percebeu no início dele. Sim, o Cueva teve o caso de não querer viajar para Mirassol no mesmo dia em que o Palmeiras anunciou a permanência do Dudu com a proposta da China. Eu sei que não é o caso a gente dizer hoje que os jogadores não estão prestigiando o São Paulo como antes, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que se faz para um jogador como o Cueva entender onde é que ele está, qual é o clube onde ele está inserido. Exato. Exato, você falou tudo. Sim. Eu acho que o jogador do São Paulo ele tem que saber o que é o São Paulo. Isso da base até o profissional. E isso é um recado para todos que vestirem a camisa do São Paulo hoje. O Cueva se desculpou, né? A gente acredita nele. É claro que ele teve uma proposta, mas não é bom para o São Paulo. Era bom até para o jogador, mas para o São Paulo não. Então tem que ser bom para os dois. Então a gente conversou com o Cueva, batemos um papo com ele, ele conversou com os jogadores, com a direção, né, pediu desculpa, a gente acredita no Cueva, é um baita jogador, né, classificando a seleção do Peru, mas a gente está deixando claro que o São Paulo ele está acima de qualquer atleta. O São Paulo é uma equipe forte, que tem história no mundo, não é só no Brasil, já foi campeão do mundo, passado, mas tem história e tem que ser respeitado. Então, nenhum jogador vai ficar acima do São Paulo. Então, ele entendeu isso, conversamos e ele quer jogar. E a gente acredita nele, né, e a tendência é o crescimento desse jogador. Na tua época de São Paulo acontecia isso? Ou aconteceu enquanto você esteve no São Paulo? Não. O São Paulo tinha, na realidade, você sabe, PVC, o São Paulo era a melhor escola do futebol brasileiro em relação a tudo. A trabalho de base, a crescimento dentro do clube do São Paulo, pouca coisa saía, né? E ao longo dos anos isso foi perdendo essa força, ficamos um pouco para trás. Então, a chegada do Raí, quando ele me convidou, ele foi claro: Ricardo, a gente tem que mudar, tem que voltar a ser o São Paulo. E eu, nessa conversa, né, gostei do que ele me passou e eu acho que é isso mesmo. A chegada do Lugano também é fundamental, parou agora, né, conhece bem o vestiário, então essa mescla, Ricardo Rocha, né, Raí, o próprio o Lugano, digamos assim, o Leco acredita nisso, tem conversado muito com a gente e tem dado essa liberdade e isso tem sido importante. Ô Zinho, aproveite... Claro, se você quiser fazer pergunta para o Ricardo Rocha. Claro. Mas essa relação, esse momento que ele trouxe agora de Ricardo Rocha, foi ídolo no São Paulo, Raí, ídolo no São Paulo, e o Lugano, a mesma coisa, ídolo do São Paulo. Essa relação de 3 ídolos trabalhando no time, trabalhando com o futebol. Além de 3 ídolos, de 3 grandes jogadores que foram, são 3 pessoas que têm uma imagem muito boa, muito correta dentro do futebol e é respeitado pelos atletas. A história que esses caras fizeram, não só dentro do clube, mas por onde eles passaram. Aí eu queria até fazer essa pergunta para o Ricardo, né? Estou muito feliz por ele, já desejei sorte para ele nesse trabalho. Mas, Ricardo, assim, eu né, quando joguei com você na seleção, sempre vi você esse cara, esse líder, né? Você era uma pessoa que fazia diferença dentro do nosso grupo da seleção, né? Pela sua liderança, sua postura.
E desculpa até a minha ignorância, eu não sei se você já exerceu essa função em algum outro clube. Essa função que você exerce hoje, ela foi aceita muito porque foi o São Paulo ou você já tinha isso em mente? Eu quero, num futuro, exercer essa função. Eu acredito que sim, Zinho. Eu tive uma proposta antes do próprio Flamengo, né, para ser um coordenador, mas não conseguimos chegar num denominador comum, né? O Raí me chamou e isso também é a minha história dentro do São Paulo, né? Claro que naquele momento do Flamengo eu tinha chegado pouco tempo na TV, né? Eu tinha um contrato, né? E eu vim amadurecendo isso, né? A minha volta para o futebol. Recebi algumas outras propostas, não aceitei, e essa do São Paulo, o Raí me sensibilizou, falou da ideia do que ele queria, da minha importância de liderança dentro do grupo, dos jogadores para ajudar ele, junto da direção. Então, é um coordenador técnico com várias funções, né? Então, o mais importante é que quando você olha para o Raí, né, o Raí é um cara espetacular. O Raí não tem vaidade nenhuma, né? Isso ajuda muito a mim, ao Lugano, no dia a dia. Então, os três não têm vaidade. A gente quer ajudar o São Paulo Futebol Clube, voltar a ser o que é o São Paulo. E esse trabalho tem sido, um mês, é muito pouco. Eu estou há um mês no São Paulo, Lugano está no cargo há 15 dias e Raí há 45. Então você é um trabalho a cada dia. Sim. Então esse trabalho tem sido feito com os jogadores, com a base do São Paulo, e a gente quer unir tudo isso, né? Morumbi, a base do São Paulo, né? E também o CT. Então esse trabalho está sendo feito. Eu conheço muito você e o Raí, o Lugano eu não conheço tanto, mas me parece não ter esse tipo de vaidade. Mas nessa hierarquia, como é que é? O Raí fica mais no Morumbi, fica mais com a diretoria, com a direção? Você fica mais no CT? Quem fica mais no vestiário, o Lugano ou você? Me explica mais ou menos como é que vai ser isso. Eu e Lugano ficamos mais no vestiário, o Raí também, mas Raí normalmente tem outras funções, né? Se reúne com a direção, né? Conversa bastante, essa mudança de algumas coisas que vão acontecer no São Paulo, que ele pretende, a gente está conversando, né, junto com a direção e com ele, com o presidente, mas a minha função é mais de estar a ligação da direção com o jogador. O Lugano também, e ele vai estar mais no campo e também na parte institucional. É um cargo que não existe isso em nenhum clube. O São Paulo está lançando, trazendo um líder, né, para que participe também com o seu torcedor. Então isso é muito legal. Então os dois conhecem futebol e tem também o Dorival, que aceita as nossas opiniões. É claro que a decisão total é do treinador, mas esse diálogo entre os quatro tem sido muito legal. Ô, Quesada, são três ex-jogadores muito importantes na história do São Paulo e dos clubes por onde passaram. E de suas seleções também. Se pudesse os três jogarem agora, só pode ser campeão do mundo. Dessas funções que eles estão exercendo, quem é o melhor. Mas o Ricardo Rocha do que eu conheço, disparado o mais engraçado. Se tem um figuraça para descontrair, o Romário veio não aqui... tem como o jogador ficar bravo com ele. O Romário veio aqui e contou ter. isso, né? O Romário veio aqui e contou isso, além de ser um cara importante tecnicamente falando e tal, mas precisa desse cara no grupo até para segurar as broncas, né? A gente sabe que o Ricardo segurou algumas broncas, porque você está numa Copa do Mundo, de repente um jogador está insatisfeito porque não é titular, então o cara que é mais maneiro chega lá para calma aí, meu, estamos na Copa, não é isso? Então... Foi fundamental o Ricardo, foi sensacional a participação dele. Tinha o grupo lá dos Dino, né? Não é, Ricardo? Quando os Dino estavam juntos... Eu tenho um ditado que é assim, Quesada. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. Na hora de beber, vamos beber. Mas na hora de trabalhar, amigo, Gil me conhece, que ele trabalhou com... Eu dentro do vestiário é uma loucura. Agora, na hora de trabalhar, vamos com tudo, esquecer tudo. E uma coisa importante é ganhar título, né? A gente está aí de um campeoníssimo que é o Zinho, né? O que ganhou de título, acho que 5 vezes campeão brasileiro e outros títulos, campeão mundial. Então, isso é importante, você ter uma alegria de trabalhar dentro do vestiário. Agora, na hora que vai para o campo, é outra coisa. O meu ditado é igual o teu, eu só troco o conhaque pelo uísque, tá? Mas é isso, trabalho, na hora do uísque a gente toma com os nossos grandes amigos. Pode ser com cerveja também. Pode ser, troque pelo que quiser. Agora, essa coisa de ser o para-raio também, para nem tudo explodir nas costas do técnico.
Você foi jogador, o Zinho foi jogador, vocês conhecem essa coisa de ser técnico também. O Dorival estava precisando disso. Então, quando o Raí foi contratado, quando você veio e quando o Lugano também chegou ao São Paulo, eu defendi aqui na Fox que o Leco fez a coisa certa, porque é preciso também dar tranquilidade para o treinador fazer o trabalho dele em campo, claro, trocando informações, trocando ideias, como você mesmo disse. Vocês acham que vocês já conseguiram dessa sustentação ao Dorival? Porque na arquibancada a gente sabe como é. O torcedor quer que ganhe todos os jogos de 5-0 e a gente sabe que não é possível, principalmente na remontagem de um time. É isso que está acontecendo com o São Paulo nesse momento. Exatamente, é uma remontagem e o torcedor tem que ter paciência. Em 21 jogos vamos fazer 7 jogos. Em 21 dias vamos fazer 7 jogos. Quer dizer, onde a preparação foi muito escassa, muito pouca, e a gente teve pouco tempo para trabalhar. Isso não é desculpa, tá? É claro, mas as contratações também, alguns jogadores demoraram a chegar, o Diego um pouquinho mais, né? O Cueva chegou um pouquinho atrasado. Enfim, isso prejudicou um pouco o trabalho do Dorival, mas eu confio no Dorival. Eu acho ele um ótimo treinador, capacitado, do diálogo. Isso é muito importante. Eu joguei com o Dorival no Guarani, então é um amigo.